Boa noite a todos. Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo em 14 de novembro de 2017. Convido a todos para entoarmos o hino nacional. Convido o vereador Isaías de Oliveira para assumir a cadeira de primeiro secretário. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação. Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer. Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo. Senhor Técio Nunes, prefeito de Teofilândia. Senhora Adriana Oliveira, excelentíssimo secretário de Educação de Teofilândia. Excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssima senhora secretária. No dia 10 de novembro de 2017, ocorria a mobilização nacional em defesa dos direitos conquistados da classe trabalhadora e as manifestações contra as perdas de direitos conquistados, em especial a mobilização contra as reformas trabalhistas, Lei 13.467, de 3 de julho de 2017, e da terceirização sem limite, Lei 13.429, de 31 de março de 2017, e o projeto de emenda constitucional 287 de 2016, que trata da reforma da Previdência Social. Nós manifestamos também contra a implementação no Brasil do ajuste fiscal, do ajuste estrutural expresso, da emenda constitucional 95 de 2016, que congelou investimento nos serviços públicos por 20 anos, o que repercute nos municípios criando situações calamitosas frente às necessidades básicas da classe trabalhadora, que deve ser atendida pelo poder público municipal. Ciente de todas essas medidas que atacam os trabalhadores, causam enormes contradições nos governos municipais e enormes constrangimentos aos governantes, nos dirigimos às vossas senhorias, senhor prefeito Técio e senhora secretária de Educação, Adriana, para que dialoguem e atendam às reivindicações justas, cabíveis e corretas dos trabalhadores em educação do município de Teofilândia. Nosso apelo às autoridades conclama-se a atenderem às reivindicações justas, cabíveis e corretas dos trabalhadores em educação, em especial os professores das escolas municipais de Teofilândia, em greve contra o corte de direitos previstos no plano de cargos e salário do município. Situação agravada
pelo corte dos dias de greve. Deve ao fato de que existe uma profunda relação entre as possibilidades de acesso a uma educação de qualidade e o próprio desenvolvimento do município, entre o acesso à educação e a possibilidade de sermos humanos. Estas duas dimensões se somam, de um lado, o desenvolvimento humano e do outro, o próprio desenvolvimento do município, o que exige uma pronta, rápida e eficiente medida para atender às reivindicações dos professores de Teofilândia. Esse é o nosso apelo, na luta por nenhum direito a menos e na defesa da educação, ciência e tecnologia. Assinam esse documento os componentes dos grupos de estudo e pesquisa em educação física, esporte e lazer e o grupo de estudo e pesquisa em educação do campo. Nesse momento, passo para o pequeno expediente. Solicito do meu secretário que faça a leitura do pedido de providência. Oi. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes Oliveira, pedido de providência número 11 de 2017. O vereador Ares de Jesus Carvalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar a Vossa Excelência que, após deliberação do plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teofilândia o seguinte pedido de providência: troca de lâmpadas queimadas no povoado do setor, próximo à casa de Dilma, nas casinhas populares e de frente à igreja. Justificativa: a iluminação é de grande importância para os moradores dessa comunidade. Teofilândia, 14 de novembro de 2017. Alice de Jesus Carvalho, vereador. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes Oliveira, pedido de providência número 12 de 2017. O vereador Ares de Jesus Carvalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar a Vossa Excelência que, após a deliberação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teofilândia a seguinte o pedido de providência: recuperação das duas estradas vicinais mais transitadas na zona rural do município, que liga os povoados do setor e Baixão à cidade. Justificativa: é por ter um tráfego intenso de veículos, deixando muitas costelas de vaca, vão aparecendo nos trechos das vicinais, causando assim danos aos veículos que utilizarão essas estradas rurais. Teofilândia, 14 de novembro de 2017, Alice de Jesus Carvalho, vereador. Ao excelentíssimo senhor Técio Nunes Oliveira, prefeito, pedido de providência número 13 de 2017. O vereador Ares de Jesus Carvalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar a Vossa Excelência que, após a deliberação do plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Teofilândia a seguinte o pedido de providência: troca de lâmpadas queimadas na quadra do esporte do povoado da Jurema. Justificativa: a iluminação é de grande importância para os moradores para a prática de esporte noturno nessa comunidade. Teofilândia, 14 de novembro de 2017. Ares de Jesus Carvalho, vereador. Dando continuidade, não tendo inscritos no pequeno expediente, passo para o grande expediente. Convido o vereador Igor Moura de Medeiro, com tempo máximo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite, em primeiro lugar agradecer a Deus por mais um dia de vida e me dirijo hoje nessa sessão
no dia 14 a essa tribuna, mais uma vez com essa questão da paralisação de toda a rede de ensino do nosso município, e que já se protocolou por vários dias. E para registrar aqui, gostaria de informar que nós fomos, a semana passada, ao fórum, como todos sabem, ao Ministério Público, e lá, para quem não sabe, ou para quem não quer saber, e que está mal informado, nós fomos cumprir o papel que cabe a nós, vereadores do município de Teofilândia. Será que não é papel de um vereador, diante de tudo que está acontecendo, diante das escolas fechadas, diante de tanta gente prejudicada, a gente ter a hombridade de se dirigir à justiça a quem é de direito para pedir providência? Assim eu fui, e os outros colegas que foram, aqueles também que não puderam ir, e foi isso. Não existe aí questão de grupo, não existe questão de A ou B achar bom ou ruim. Tenho a convicção e a consciência, eu quero dormir com minha cabeça no travesseiro que estou fazendo a coisa correta. E foi a nossa ida ao Ministério Público, a qual a promotora já indicou que quinta-feira agora vai ter uma reunião com as partes para que se seja resolvido. Lá nós não fomos oferecer denúncia, lá nós não fomos falar da vida de ninguém, lá nós fomos fazer o nosso papel de fiscalizadores e zeladores do nosso município. Cobrar providência do judiciário, pedir apoio, pedir ajuda, porque nesse momento parece que só uma decisão judicial resolverá. Foi o único fato que lá foi. Registro também que, para mim, vereador, pessoalmente, não está sendo fácil. Horas que eu estive aqui nessa casa, e eu tenho uma memória boa, quando na campanha política foi feito um movimento aqui pelos educadores de Teofilândia, puxado pela PLB, e foi assinado aqui documento, naquela época, pelos candidatos que postulavam querer ser prefeito no momento, a prefeitura de Teofilândia, e eu estava presente, estava em algumas localidades fazendo campanha e vim para aqui. E naquele dia foi assinado um documento de compromisso. De compromisso. Eu não costumo fazer política com irresponsabilidade. Eu costumo fazer política com responsabilidade. O que eu falo antes, eu tenho que assumir hoje. Então, eu estive presente naquela data e, diante desse fato, é por isso que estou em todos os momentos, em todas as mobilizações, em todas as questões que tiver para solucionar o problema. O problema não é de grupo, o problema não é uma questão de politicagem, o problema é que a sociedade de Teofilândia nos pede uma resposta. E essa resposta, a gente, enquanto cidadão, tem que dar, porque senão a história dará pela gente. E a história, em alguns momentos, o hoje, possa até que seja momentâneo, mas essa história ela ficará para o resto da vida de Teofilândia. E eu não quero passar por essa história a limpo como um cidadão omisso. E digo a vocês, não está sendo fácil. O ano passado eu saí de porta em porta, eu fui o vereador mais bem votado no município, eu tenho uma responsabilidade aqui de quase 1000 votos. Eu saí de porta em porta postulando esse projeto que está aí do prefeito Técio e toda a sua equipe. Por isso que eu estou aqui cobrando. Não estou me omitindo e não me omitirei em momento nenhum. Doa a quem doer. Quem está com a razão, o futuro dirá. Eu tenho uma convicção. Confio, Nilson, plenamente
e deixo isso aqui registrado a público, confio na comissão que foi escolhida. E eu não tenho doutorado em educação, eu não conheço das finanças da educação. Existe uma equipe preparada, existe aí uma comissão que foi. Se existem casos dentro da comissão, que pode ser um caso ou dois, que pessoas são mais... Não é um problema de toda a comissão. E o que eu quero nesse momento é uma solução. E da gestão, desde o princípio, a mim foi amostrado alguns papéis, algumas tabelas, e a comissão fez o estudo. E eu dizia sempre, quem tem a razão, quem não deve não teme, quem tem a verdade aparece, e o que eu estou sempre dizendo é isso. O dinheiro dá para pagar? Vamos estudar isso. As pessoas capazes já estão estudando. As pessoas capazes já estão estudando. Foi baixado um decreto, dando toda a autonomia a essa comissão, depois foi baixado outro, tirando toda. Então, assim, eu não digo aqui a vocês, e isso aí parece, que a última palavra será do judiciário, infelizmente, pelo que eu estou vendo. Mas, de uma coisa, eu não tenho dúvida. Quero ficar com minha consciência tranquila que estou cumprindo o papel que o povo me escolheu para. Aqui, defendo sempre o parlamento. Nós, como parlamentos, podemos escrever uma história ou podemos escrever uma outra história. Depende de cada um. Não vou aqui, e não chegou a esse extremo ainda, de estar predejando. Estou ainda de uma forma pacífica. E volto a repetir. Será se está sendo fácil? Aí que culpa tem? O projeto que eu apostei, eu não imaginava que isso ia acontecer. Mas as pessoas, e como dizia muito bem o Ministério Público, toda eleição as pessoas são livres para ser candidata. As pessoas não estão hoje exercendo um cargo público forçados. Cada um quis. Então, cada um vai ter que arcar com sua responsabilidade. É isso que eu deixo registrado aqui nesse momento, porque às vezes, para finalizar, senhor presidente, alguns dizem, mas fulano é do grupo A e está contra. Meus irmãos, aqui não está em jogo o grupo, não. Aqui está em jogo as escolas do município fechadas. Está em jogo um comércio prejudicado. Está em jogo a carreira dos professores. O que está em jogo é o nosso município. Outros, e que daí alguns me dizem, você não entra em rede social e não rebate. Eu conheço, pelos quase 10 anos que eu trabalhei no sindicato, a maioria da sociedade de Teofilândia. Vocês podem ter certeza, quando vem um comentário, um áudio do bem, de pessoas de índoles, eu sei. Mas quando vem de pessoas maldosos, de pessoas que têm algum interesse ali por trás, que está divulgando aquilo por algo, eu também sei. Eu conheço, Teofilândia costuma dizer, dos caboclos Zé Valério e tudo. Não tenho voto de todo mundo, mas eu conheço a todo mundo. Eu tenho uma facilidade de conhecer as pessoas. Eu não me preocupo, vocês não veem eu falando, até que mexa com a minha moral de áudio, de comentários, até porque a democracia está livre para as pessoas falar e cada um responde pelos seus atos. Então, nesse momento, eu gostaria de registrar e frisar mais uma vez. Será que para mim está sendo fácil? Não. Está angustiante. Eu apostei na gestão Técio e Reinaldo. Eu dou aqui a minha cara para bater, está aqui, ó. Eu apostei. E continuo pensando que vai ser resolvido. Eu continuo na esperança que isso vai ser resolvido. Tenho fé em Deus que isso se resolva. Não quero, de maneira nenhuma, que isso continue. Está sendo angustiante. Está sendo muito angustiante. Isso está tirando o sono, está deixando as pessoas inquietas. Então, senhor presidente e senhores vereadores,
aqui toda a sociedade presente nessa noite. Registro aqui a pura veracidade dos fatos e que Deus abençoe e que as coisas venham a se resolver. As coisas venham a se resolver. E, professor Nilson, para eu não esquecer, nós tivemos um espaço. Nós tivemos a semana passada, depois de toda... O prefeito sentou. Até aí, parabéns para o prefeito, parabéns por ter sentado. Não sei ainda, não conversei com o Nilson Silveira esses dias, não sei se já foi feito o que foi autorizado na folha, toda aquela conta, mas houve um espaço de diálogo. Houve um espaço de diálogo. Então, houve um ponto positivo da gestão, e eu deixo aqui registrado. E isso que eu estaria, nesse momento, registrando. Às vezes, as pessoas dizem, mas são só os professores. Ninguém ali daquele povo vota em vocês. Fica com aquele negócio. Se existisse só um professor, a minha opinião seria a mesma. Eu não estou aqui muito interessado nesse negócio, porque assim, o pouco que eu fui na escola, eu entendo um pouquinho de valorização. Eu entendo um pouquinho das coisas. Então, no meu ouvido entrar coisas para eu me enfurecer e ficar contra alguém, não vai andar. A minha cabeça é feita. Eu sou um cidadão esclarecido. Eu estou aqui há quase 12 anos. Eu leio essa lei orgânica, eu sei do regimento, eu conheço um pouquinho da Constituição Federal. Para finalizar, para não se estender muito, Deus abençoe, só Ele mesmo. E eu dizia sempre, não vai ficar a vida toda sem chover. Ontem teve um sinal. Agradeço, Senhor, obrigado. Só o Senhor mesmo, em 20 minutos, para fazer em alguns pontos aqui em Teofilândia a chuva tão abençoada que o povo estava precisando. No mais, senhor presidente, eu agradeço. Dando continuidade, ainda no grande expediente, com a palavra o vereador Rogério. Tempo máximo de 8 minutos. Boa noite a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome do presidente, os meus nobres colegas vereadores, a todos os professores que aqui se faz presente e toda a população que se faz presente neste momento. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida, por mais uma vez estar aqui nesta casa, podendo dividir com vocês as angústias do nosso povo. Realmente não está sendo fácil. Acho que está sendo uma das gestões que eu estou vendo muita cobrança por parte da população. A gente sabe que quando a gente mexe no interior das pessoas, na parte humana, as coisas se afloram ainda mais. Então, quero só aqui começar a minha fala. Por mais que a gente hoje não quisesse vir a esta casa falar desse assunto novamente, que já vem se estendendo por várias semanas, mas é dever nosso e obrigação nossa chegar aqui nesta casa e falar aquilo que a gente também está sentindo diante desses fatos lamentáveis que acontecem. Observando todo o cenário que está acontecendo no município, por uma parte a gente fica muito triste, porque nós sabemos que na história do nosso município, assim como de outras cidades, nós sabemos que tem pessoas que ficam torcendo que o mar pegue fogo para amanhã eles comerem os peixes assados. Mas aqui não é o papel do vereador Rogério, não vim a esta casa aqui querer rir dos males dos outros para amanhã sair debatendo o porquê fez. Quero aqui dizer à população de Teofilândia que nós aqui, como fomos escolhidos pelo voto popular e o voto do povo, nós temos a obrigação sim de saber a verdade do que está acontecendo
e chegar na casa de cada um de vocês e dizer realmente, tentar explicar para que as pessoas possam entender realmente o que de fato está acontecendo. Conversei com algumas pessoas em algum comércio aqui, e quando a gente chega para conversar, as pessoas estão pensando que está perto de cair um tsunami e destruir tudo. E a gente vai explicar, e as pessoas realmente dizem assim: vereador, antes de você falar isso para mim, eu estava crucificando todos vocês. Mas é bom, porque pelo menos nós ainda temos a convicção e dizer aqui à população que não é fácil. A gente ouve isso aí, parece que nós temos que pegar o gestor, botar ele de cabeça para baixo para resolver o problema. Mas nós também somos sensatos e nós também somos humanos. Pessoas que chegam para nós botando uma pressão que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando você vai analisar, essas pessoas sempre viveram de prefeitura. Quando a gestão tal, a família tal não administrou bem, a minha entra. E esse aqui não é o nosso papel. Aqui o nosso papel é esclarecer para que isso não aconteça. Assim como o vereador Igor falou no instante, somos nós que batemos na casa de cada um. E queria aqui só salientar que aquilo que tiver a meu conhecimento, eu vou abrir o olho da população. Não me mentirei de jeito nenhum de falar a verdade. Porque escuto também da população muito dizer assim: foi a população que são culpados que votou no gestor Técio. Gente, todo mundo tem uma parcela de culpa. Talvez a população lá da zona rural, talvez não tenha o conhecimento do que é o voto. E aí sim eu vou falar realmente de quem são os culpados. Aquelas pessoas que entendem um pouquinho e vão lá falar bonito àquele povo para depois ter as suas mordomias na prefeitura. E isso é o que acontece na nossa cidade. E são então vocês: mas o povo que quis é o povo que pague agora. Não, eu não penso dessa forma. Eu torço para que tudo se resolva, para que tudo chegue num ponto máximo, para que tudo saia bem. Porque amanhã ou depois, nós estamos aí no primeiro ano de mandato, a gente não sabe do amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E muita gente que hoje estão aqui querendo dizer, pode pegar o gestor Técio e botar no braço, ou para eu voltar à prefeitura eu preciso do gestor. Então, a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Falei aqui outras vezes na sessão anteriores e digo: o que falo aqui nesta casa, tudo vem de minha convicção. Aqui não recebo pedido de A, pedido de B, para chegar aqui na tribuna e dizer assim: fulano de tal falou lá porque não sei quem mandou. Tudo que falo aqui tem propriedade. Não quero aqui dizer que tenho medo, não defendo a gestão. E vou falar só uma coisa para vocês ficarem cientes. O ex-gestor Adriano teve um momento que ele passou uns 3 meses no Plínio dando aula de história. E ele fez um trabalho lá de classe, mandou que nós fizéssemos um trabalho. E eu vou ser sincero a vocês, eu nunca gostei de computador, nunca gostei dessas coisas. E sempre fazia as minhas pesquisas pessoal e dava a minha resposta pessoal. E lembro que lá existia uma pergunta que ele dizia o que poderia acontecer para que Teofilândia mudasse. Não estou aqui defendendo o político Adriano, mas sim a pessoa dele. Porque na minha resposta eu botei assim: Teofilândia só vai mudar quando mudar a prefeitura de uma família administrar um prefeito. Porque a gente sabe que saía uma família, entrava outra, saía uma, entrava outra, e é assim Teofilândia. Aconteceu, talvez, errou, mas se vocês analisarem, o prefeito Adriano de Araújo, não me recordo se tinha os familiares dele lá na prefeitura. Talvez isso ele até honrou naquilo que ele ouviu. Então, gente, não é fácil não. Não é fácil chegar aqui e apontar para dizer que o vereador tal... o vereador tal não falou na tribuna, não está com os professores. O vereador tal chegou lá, não participou.
reconheço todas as vezes que Vera veio a esta casa e lembro das palavras de Vera. Vereadores, se vocês puderem, vocês estão convidados. Seria bom que nós tivéssemos a oportunidade de, em todos os momentos, para a gente ouvir tudo. Mas também dizer aqui a vocês, como já foi falado aqui por alguns colegas, que o vereador ele não trabalha só na terça-feira, no dia de sessão, como muitas pessoas dizem. O vereador só trabalha só dia de terça-feira, vai para a sessão, recebe o salário dele, não faz mais nada. Pelo contrário, teve momentos que nós não estivemos presentes, e tenho certeza, não só a minha pessoa, mas como os demais colegas, porque tem outra demanda do município. Nós sabemos que é errado fazer o assistencialismo, mas numa cidade como a nossa, que o povo 90% é carente, você faz o quê? Você vai chegar uma pessoa pedindo um remédio e você vai dizer, não tenho não. Vai deixar a pessoa morrer? Porque nós também, além de nós ser político, nós também temos o nosso lado humano. A gente também vai sentir na pele. Será que é fácil chegar uma pessoa pedindo uma cesta básica, você saber que a sua despensa está cheia, mas eu não vou dar não porque eu não posso. Mas Deus, quando criou o mundo, Ele deixou o mundo para que todos tivessem direitos iguais. Ninguém pediu para nascer em família pobre. Tenho certeza que não. Mas por que tantas injustiças? Tantas irregularidades? O que é que está acontecendo hoje no nosso país? O rico, ele rouba, mas ele tem bons advogados, ele tem boas assessorias para o defender. E um pobre, talvez, quando ele rouba um pão para dar um filho com fome, vai para a cadeia e para sair de lá dá trabalho. Aí muitos de vocês perguntam e dizem assim, mas roubou um pão, ele também é ladrão. Mas ele roubou um pão, sabe por quê? Porque aquele dinheiro que era para ser investido na educação, para dar educação aos filhos dele, vocês estão vendo para onde está indo. Aquele dinheiro que era para ser investido na saúde, para cuidar dos nossos filhos, está indo para onde? E aí você vê muitas pessoas ainda torcer para que tudo dê errado. Vamos torcer que os 4 anos no município de Teofilândia aconteça isso. Pelo contrário, eu aprendi que nós também temos que ter sensibilidade, que não é do mal ao mal que a gente vai resolver as coisas. Então nós temos que torcer muito, professores. Tenha certeza que todos os dias nas minhas orações, não só vocês, mas eu lembro de cada pai de família, a dificuldade que é você hoje, na sociedade que nós vivemos, que tudo é no capital, que tudo tem que ser comprado. Se você não tiver o capital, você não come. Então a gente temos que dizer aqui e dizer para a população de Teofilândia que eu, como vereador, respondo por mim, mas tenho certeza por muitos dos meus colegas aqui, com todas as pressões que nós estamos passando, tenha certeza que nós estamos com vocês. Espero que quinta-feira os anjos estejam na cabeça de cada um que esteja nesta reunião, para que nós possamos ter uma semana mais tranquila. Desde já, meu muito obrigado. Gostaria de informar, algumas pessoas estão vindo aqui no Zap, de uma certa forma até cobrando, que a transmissão da sessão está travando. Eu já venho discutindo há alguns dias com o nosso técnico aqui do som, o Vinícius. A gente vai tentar ver a questão de aumentar o pacote de internet, que o problema deve estar ligado a essa situação, então a gente vai, quem sabe até na próxima sessão já está resolvido esse pequeno problema. Dando continuidade, com a palavra o vereador Josanilton de Miranda, tempo máximo de 8 minutos. Boa noite a todos presentes. Agradecer a nosso Pai, nosso Deus, por mais um dia maravilhoso. A meu amigo Lebrinho, que faz presença, meu amigo velho de coração.
dizer aos senhores professores que esse é um dilema, professores, vereadores. Mas é coisa justo, é quando se fala, nobre vereador, o amigo Igor, que as coisas têm que ter realidade nos atos de conversas nas redes sociais. Porque o que nós levamos, eu acho que nós, vereadores e professores, estão todos preocupados. Todos nós estamos preocupados. Mas uma preocupação que os senhores podem ficar tranquilos. Porque sempre aqui nessa tribuna fui exato, fui real nas minhas palavras. Falando errado alguma sílaba ou não, mas dá para entender, não é ponto de discriminação, que eu vejo até na rede social muitas palavras de pessoas formadas e esquece de passar algumas palavrinhas, algumas letras. Isso não é em conta, eu entendo do mesmo jeito. Mas quero dizer aos senhores professores que aqui está o decreto que veio hoje aqui. Pode ter certeza que vocês têm 9 vereadores aqui. Esses 9 vereadores aqui são a favor de vocês. Eu falo por eles e por mim, porque nós temos diálogo todos os dias. São professores vereadores de responsabilidade. Aí de ontem eu estava combatendo com algumas amigas, algumas professoras, que provavelmente não seja de Teofilândia, e chegou a se insinuar que os vereadores poderão ser comprados. Isso é uma palavra muito dura para um líder que defende a sociedade, defende seu prefeito, debate com o nobre vereador Isaías, defendendo o nosso município, e ver que a lei está do lado de vocês, e chegar e votar contra. Aí sim, aí poderia mexer o pau amanhã, vereador, que hoje em dia, nós temos que respeitar cidadão. Meu amigo Nilson, eu tiro aqui com todo respeito ao meu amigo Nilson, um amigo que sempre se preocupa comigo, não sei porquê, mas ele sempre se preocupou por ser uma pessoa meiga. Obrigado, Nilson. Obrigado, porque eu sou um cara simples, humilde, mas sou honrado nas minhas decisões. E sempre digo aos senhores professores que jamais vejo um ato desse que venha prejudicar a nossa sociedade. Um ato desse que vejo prejudicar o direito que é de vocês e achar que a ser do lado do prefeito fazer as coisas erradas. Não. Vai ter que me desculpar. Faço o que o meu coração pede. Faço o que eu sinto dentro de mim por ser humano e ser humilde com esse povo carente do nosso município. Eu só peço aos senhores, Nilson, que nós tivemos reuniões, tivemos algumas propostas, ficou da professora, a nossa amiga Vera, mas a comissão, enviá-lo para a secretária para resolver esse problema. Mas eu tenho certeza, com fé em Deus, esse pesadelo vai acabar nessa quinta-feira, com nós aqui hoje já dando os poderes aos senhores, para que nada haja contra vocês. E nós, vereadores, vamos ficar mais felizes se segunda-feira vocês voltar a dar aula a essas crianças que tanto falam em nome de vocês. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Dando continuidade, com a palavra o vereador Isaías, tempo máximo de 8 minutos. Oi, eu gostaria, nesse primeiro momento, de saudar a mesa na pessoa do presidente, saudar também meus colegas de hoje, nessa sessão,
Saudar de maneira especial a comunidade de Brasa, na pessoa de Madalena, que se faz presente representando a comunidade com as demais meninas. Saudar também minha esposa, que está presente nessa sessão de hoje, meu filho, João Gabriel. Saudar a minha professora, Miriam, né, foi minha professora de português. Saudar Nilson. Saudar também o ex-secretário da Educação, José Luciano. Vera, como presidente da PLB. Mariette. Saudar também meu companheiro de partido, né, que exerce muito bem a cidadania. A gente está presente sempre nessa casa DAI. Também saudo Nelson Silva, que é meu companheiro de partido. E também saudo de maneira especial todos os educadores do município de Teofilândia. Eu gostaria de começar o meu discurso com a reportagem que gerou muita polêmica pela Bahia e que eu percebi que essa reportagem ela circulou mais pelos grupos de Zap do que pela imprensa territorial, a nossa imprensa territorial. Também eu não tenho muito costume de escutar rádio, de vez em quando eu escuto rádio. Mas a frase que mais me chamou a atenção foi a frase do prefeito de Bom Jesus da Lapa, o senhor Eures Ribeiro Pereira, onde ele diz o seguinte: se não roubar e não deixar roubar, o dinheiro dá. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque ele representa os prefeitos do estado. São 417 municípios que a Bahia tem, e hoje, se são 417, são 417 prefeitos na Bahia. E aí, quando se fala, no plano de cargo e salário, e até mesmo na reunião com a promotora, a gente sempre escuta, aquela ladainha, aquela velha conversa de que esse plano é impagável, esse plano não dá para pagar. Mas a gente não quer, na verdade, como gestor e como político, como vereador, cortar onde merece ser cortado, os vícios antigos do passado. E aí eu digo a vocês, a Adriana até que tentou, no primeiro momento, fazer o reordenamento da rede, e existiram vereadores aqui da oposição na época que só faltaram colocar essa cidade de cabeça para baixo, indo até as comunidades, induzindo a cabeça do povo, manipulando a cabeça do povo, mesmo eles sabendo que nós já estávamos prevendo, entendeu? E fazendo as coisas certas, de colocar 20 alunos numa sala de aula. Uma sala de aula não se mantém abaixo de 20 alunos. Além disso, se colocar a reserva técnica, então assim, existem meios, e eu sempre tentei dialogar aqui com os vereadores da situação, principalmente aqueles mais próximos, vereador Igor, vereador Carlinhos, vereador Ronaldo, vereador Diego, da oposição, Rogério, vereador Raimundo também, eu sempre ligava para ele para saber, falando que, na minha concepção, eu via da seguinte forma: cortar direito, isso aí no último caso. Porque nós estamos num país, onde as pessoas mais pobres, quem vem de uma classe menos favorável, porque professor, se a gente estudar, a gente vai ver,
Quem é o professor na sociedade? Ele geralmente vem de uma classe média baixa. Ele vem de uma classe média baixa. E aí não querem se mudar a estrutura que é montada desde lá de cima até aqui embaixo. E a gente escuta hoje no Brasil todas essas reformas com o discurso de que irá beneficiar a economia, de que vai gerar emprego e renda, mas na verdade quem estuda, quem lê, o que está acontecendo hoje em nosso país é lamentável. Os direitos, e apesar da corrupção que aconteceram no governo do PT, e eu não estou aqui para negar isso, mas hoje houve muitos avanços, tudo aquilo que foi conquistado foi tirado. E aí existem pessoas, uns acredito eu, por ingenuidade, outros por pegar o discurso ideológico e absorver na sua cabeça e não parar para fazer a crítica desse discurso. Saíram por aí dizendo que foi o PT que afundou o Brasil, que o Lula é o maior ladrão do mundo e que o Lula é o chefe da quadrilha. Mas quem estuda a ciência política, porque a política ela também é uma ciência, vai perceber que o problema está no sistema político brasileiro e também nós temos muita responsabilidade sobre o que está acontecendo no nosso país. A responsabilidade não é apenas da classe política, porque nós precisamos pensar muito bem nas pessoas que nós colocamos no poder, porque às vezes nossas decisões são motivadas por uma relação de amizade, são motivadas também por interesses, e nós que somos vereadores, nós vivemos tudo isso a todo instante. Na campanha, principalmente, todos os vereadores aqui são testemunha, de pessoas que sentam, famílias que sentam, que ligam para os vereadores, e diz assim: aqui são 8 votos. Se você quiser os 8 votos, é R$2.000. Aqui tem 3 votos. Se você me dá 500 blocos, todo vereador que está aqui hoje passa por isso. Qual é o perfil de político que eu quero dentro das assembleias, das câmaras de vereadores? Então, gente, eu percebo no país um sentimento de revolta com a classe política, mas também as pessoas têm responsabilidades. Eu lembro muito bem, não é querendo fazer um discurso de culpabilidade, mas eu lembro muito bem que quando se surgiu a proposta de reordenar a rede, no governo de Adriano, de se fazer aquilo que tinha que ser feito, teve uma reunião com os diretores, e aí eu participei, inclusive, de várias reuniões na comunidade, mesmo sabendo que eu ia perder voto. Eu sabia que eu ia perder voto, mas eu fui. E aí eu lembro que teve uma reunião com os diretores, e aí eu perguntei, fiz uma pergunta: quem aqui dos diretores é a favor do reordenamento da rede? Apenas 5 diretores levantaram a mão. Apenas 5 diretores levantaram a mão. Então hoje, assim, a gente tem responsabilidade também. É lógico que a responsabilidade maior é do prefeito. Eu não quero isentar aqui, porque a forma com que vem sendo tratada a classe dos professores nesse município e essa casa é uma forma muito desrespeitosa. Você percebe no olhar de cada professor, de cada educador desse município hoje, quando você encontra um olhar de tristeza, um olhar de desamparo, um sentimento de injustiça, como se a justiça ela não existisse, como a justiça ela só desse a causa favorável
para os mais poderosos, porque infelizmente a justiça ainda é lenta em nosso país. Então, mas acredito eu que vocês talvez, alguns acho que tenham essa noção, não tenham, eu acho que alguns têm, e outros não, noção de como esse movimento de vocês ganhou corpo. E eu falava para a professora Carla, ela disse o seguinte, quando o Lula voltar, né, o Brasil vai melhorar. E aí eu disse a ela assim, um governante ele pode ser responsável por muitas mudanças de um país, sim. Porque existe o poder da política, e a política, quando ela é feita de maneira séria e de maneira correta, ela tem o poder de transformar a sociedade. Mas a gente não pode também depositar fé em apenas um indivíduo. Cada pessoa precisa fazer a sua parte. E já começa com o professor na sala de aula, né, dando aula de cidadania. E foi isso que os professores de Teofilândia fizeram. Deram aula de cidadania fora da sala de aula. Então os professores de Teofilândia já estão de parabéns. 1 minuto para concluir. Presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência um pouco de tolerância, porque eu falei da fala do presidente da UPB, onde ele disse que é preciso não roubar e não deixar roubar. E aí, senhor presidente, eu trouxe aqui as despesas de combustível do mês de janeiro até setembro. É fato conhecido de toda a comunidade de Teofilândia de que se queimou um ônibus no povoado do Barreiro. Segundo a reportagem, a Voz do Campo, essa reportagem que está aqui, esse ônibus foi queimado 11 de julho. A reportagem foi publicada dia 12, às 8 horas e 40 minutos. Dando uma olhada no combustível da prefeitura, novamente, duas pessoas que conhecem todas as placas dos veículos, que estavam comigo, me falaram que essa placa aqui, JRT, essas pessoas me falaram, com veemência, 27,91. O ônibus foi queimado dia 11. A reportagem saiu dia 12, às 8h40 da manhã. O mês de junho, se o ônibus foi queimado dia 11, vereador Walter, por que será? Por que será? E com recurso da educação. Por que será que esse ônibus gastou, rodando apenas 11 dias, no mês de junho, consumo está aqui, consumo mensal, R$ 2.689,46. Como é que esse ônibus rodou se ele estava queimado? É a pergunta que não quer calar. No mês de julho, o ônibus consumiu, o micro-ônibus, foi um micro-ônibus da educação. O que queimou? No mês de julho, o ônibus consumiu R$ 3.098,46. No mês de agosto, o ônibus consumiu, esses dados são dados do SIGA,
São dados do SIGA e quem declara esses dados é a própria prefeitura, viu, gente? R$ 2.821,39 no mês de agosto. No mês de setembro, ele consumiu R$ 2.665,88. Nunca vi um micro-ônibus tão guloso. Eu gostaria de finalizar e pedir aos vereadores da situação, né, que possam esclarecer, não todos, principalmente aqueles que fizeram uma oposição pesada, mentirosa, principalmente o vice-prefeito. O que foi que aconteceu? Eu acho que a sociedade teofilanense merece uma resposta. Irei finalizar o meu discurso, senhor presidente, com a fala do presidente, da União dos Prefeitos da Bahia. Se não roubar e não deixar roubar, o dinheiro dá para pagar. Ainda no expediente, dando continuidade, com a palavra o vereador José Diego. Tempo máximo de 8 minutos. Presidente, só um esclarecimento aqui. Esse ônibus, ele, segundo informações que eu obtenho, ele está no seguro. Né? Ninguém acha a carcaça desse ônibus. Eu já olhei em 2 lugares que me falaram que estava, não está. Né? Espero que depois esse ônibus não apareça de uma hora para outra aí, né? Porque o seguro tem direito de dar outro. E daqui a pouco diga que o ônibus rodou. Obrigado. Então, assim, eu acho que o prefeito precisa dar explicações à sociedade teofilandense. Saúdo a mesa em nome do presidente dessa casa, os nobres colegas vereadores. Dá meu boa noite todo especial, plateia presente, as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais. Meu boa noite todo especial e desde já desejar um feriadão aí com muita paz. Senhor presidente, nesse dia 15 de novembro, é comemorado aí a proclamação da República. E se olharmos hoje para o cenário brasileiro, o que temos para comemorar nessa data? Um cenário desgastante, um cenário assustador e que a corrupção, em vez de diminuir, ela se eleva a cada dia mais. Olhar para um cidadão que se dispõe a um cargo público, que ele recebe um salário pago pelos impostos caríssimos, os mais caros do mundo, pela população, e olhar para aquele cidadão que ganhou um cargo público, que se promoveu em fazer o bem para uma sociedade, e olhamos as tristes e verdadeiras notícias do jornal. Pessoas essas que praticamente para a justiça humana vão sofrer alguns dias de prisão, vão sofrer algumas punidades, mas para a justiça divina
essa não vai passar em branco. Nos deparamos num cenário político onde tem sim as pessoas do bem, como tem uma grande maioria das pessoas do mal. E acredito que cada um, quando se dispõe a um cargo público, seja vereador, presidente, prefeito, ele tem que ter na convicção que em momento algum ele possa achar ruim de ser cobrado. E vemos hoje políticos que não gostam de ser cobrado. Aí eu me pergunto por que se dispôs a concorrer a um cargo público. É triste o cenário brasileiro, é triste o cenário que vive nosso país. Senhor presidente, hoje, a convite aqui da PLB de Teofilândia, eu quero agradecer na pessoa de Vera. Eu estive lá na cidade de Araci, no Seminário Jurídico Regional, precatório do Fundef, e de lá eu pude absorver muitas coisas para pôr em prática aqui dentro dessa casa legislativa. Pessoas preparadas que estavam naquele seminário, onde a nossa cidade, pelas informações, segundo as informações que eu estou sabendo, tem uma previsão aí de pouco mais de 50 milhões a ser entrado precatório em nossa cidade, previsão a partir de 2019. E eu quero chamar o Poder Legislativo, os colegas vereadores, para que possamos futuramente formar uma comissão dentro dessa casa para tratarmos justamente desse assunto. Porque alguns sindicalistas que eu vi em Araci, ouvi falando que algumas cidades já receberam, infelizmente, alguns prefeitos que já receberam, usaram recursos em outros cenários. E aqui fala o seguinte: importante esclarecer que a lei fala 60% de todo o fundo quanto obrigatoriedade do rateio dos 60% do total do Fundef, incluído a complementação da União entre professores. Não há na lei essa previsão. O que a lei prevê é que os 60% tem que ser obrigatoriamente gastos com remuneração dos professores. Então, o que vimos lá em Araci, o que eu pude entender, é que alguns prefeitos de algumas cidades usaram o recurso e até então os professores ficaram sem nada. E se tratando dos professores, não podemos chegar na sessão, o cenário que o município de Teofilândia hoje vem passando, esquecer de chegar nessa tribuna e estender o apoio e ir também a outras instâncias em busca de apoio para o professor, porque eu via lá em Araci hoje, em todo momento, naquele seminário, outras cidades declarando apoio ao professor. Cidades que parabenizaram Vera por sua luta, porque, Vera, estar na frente de uma presidência de uma classe não é fácil para você. Então, parabéns pela luta de vocês, pela luta dos professores. E eu queria ressaltar que semana passada tivemos uma reunião aí, onde, no meu haver, já estaria uma proposta encaminhada, mas eu quero dizer, não pude falar no momento lá, não porque eu não quis que o diálogo foi aberto a todos, mas eu esperava mesmo que a gestão já tivesse uma
clara e uma ampla proposta para os professores de Teofilândia. E se foi proposto naquele momento 70%. E disse que essa conta ia ser feita e até agora não foi passada a folha, então a conta não foi feita ainda, né, para ver como ia ficar. Então quero dizer aos professores, aí a opinião de cada um, se caso vocês aceitarem os 70%, eu acredito que vocês estarão perdendo o direito de vocês adquirido por lei e votado nessa casa. Então, senhor presidente, para ser breve, mais uma vez, é como falamos aqui, o vereador sempre fala, estamos sim com apoio aos professores, agora precisamos também tomar algumas decisões e mais um pouco também de ação. Eu sempre digo que o meu mandato aqui nessa Casa Legislativa não é meu. Não é daqueles 289 votos que eu recebi para ser eleito. Meu mandato aqui pertence a cada um cidadão desse município. E no parâmetro desses 4 anos, eu vou estar me esforçando o possível para trazer o melhor para este município. Hoje eu vi um cidadão, tem 70 anos, que falava, olha, nossa cidade, no início era um vilarejozinho de pedra, tem 50 anos de emancipação política, mas continua sendo pedra. As coisas parecem que não evoluem. Se formos olhar, é verdade. Mas por que não evolui? Será porque o prefeito não tem interesse? Será que é porque os vereadores não têm interesse? Ou será que é porque a sociedade vota e depois não cobra? Eu acho que existe um mecanismo. O quebra-cabeça ele só é encaixado em todas as peças. Depende de todos nesse momento. E, senhor presidente, eu quero encerrar dizendo que, como foi dito, trouxemos para essa casa hoje e vai ser lido daqui a pouco, vai ser colocado em votação o projeto para anular aí esse decreto feito pelo prefeito Técio, onde um decreto dizia que os servidores, os professores estariam perdendo seus direitos. Então vai ser lido, vai ser votado daqui a pouco e dizer que Deus no controle de nossas vidas. Muito obrigado. Dando continuidade. Não tendo mais oradores, convido Vera, presidente da PLB, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Saudar a mesa, em nome do seu presidente e essa plateia aqui presente, minha categoria. Né? A posse, viu? Minha. Mas professor, usa sempre o possessivo, né? Tem isso. Agradecer, né, os senhores vereadores pelo apoio dado aos professores. E eu gostaria aqui de fazer um convite ao presidente do Fundeb, à senhora secretária de Educação e ao senhor prefeito, para dar explicações sobre esse ônibus fantasma que está sendo abastecido, né, com o combustível. Não é isso, senhores vereadores? Como é que pode um ônibus ter queimado e estar tendo abastecimento de combustível?
Sobre o estudo da Folha, né, sobre a reunião que tivemos no dia 10, que a gente sentou com a gestão, sobre a proposta do prefeito, que foi de 65% primeiro em cima da folha com os encargos, depois foi que fechou em 70%, não é só para pagamento de professor, não, 70% com encargos, né? O que ele prometeu lá, não foi isso? Com encargos, só que não levou cálculos para dizer até onde a gente iria ser beneficiado. Não é isso? Então, foi decidido, queria fazer o estudo lá, que ele queria que a gente fizesse estudo. Ficou combinado que eles iriam fazer esse estudo, o que cabia, o que iria competir a gente, e também a gente da comissão fazer também o nosso, também para poder estar havendo esse diálogo. E assim que eu cheguei no dia, na sexta-feira, liguei para o Altair, para conversar com o Altair à tarde, falar sobre isso, e ele não estava sabendo de nada ainda, do que tinha ocorrido na reunião. Né? Na sexta-feira à tarde, o Altair não sabia de nada. Também passei mensagem para a secretária Adriana sobre as folhas, e eu estou esperando as folhas para serem estudadas. Estou esperando as folhas de setembro, de outubro, estou esperando. A comissão está esperando essas folhas. Né? Não foi passado ainda nada ainda para a gente. E que, na realidade, não é o nosso papel fazer esse estudo, não. O papel é da parte da administração, porque a proposta foi deles. A nossa parte, que a gente fez a nossa proposta, a gente fez o nosso estudo e nós mostramos. Tá certo? Sobre o seminário, né, de hoje, agradecer aqui ao vereador Diego por ter ido. Muito importante para os municípios, principalmente para o Poder Legislativo, porque os precatórios estão aí, vão vir, é certeza. E o que me preocupa é que vai vir nesta gestão. Não vou mentir? Não vou mentir. Eu digo a ele. O que me preocupa é que os precatórios vai cair nesta gestão dele aqui. Sempre me preocupei em relação a isto. E vai cair nesta gestão. E aí, né, a gente vai precisar bastante aqui do papel dos senhores vereadores para poder estar junto, porque a gente tem que pedir de imediato o bloqueio. De imediato. Porque, no mínimo, 60% é destinado aos professores. E no termo de compromisso que foi assinado aqui, em 22 de setembro de 2016, tem sobre os precatórios, eles se comprometendo a cumprir o nosso plano de cargos, se comprometendo a 60% dos precatórios para os professores e 10% para o pessoal de apoio. E o restante ele pode lá fazer reformas, ver o que é que vai investir na educação. Mas no termo ainda tem 10% para o pessoal de apoio. Ficou firmado isso em um termo de compromisso. Tá certo? E hoje a nossa força aumentou. Porque conseguimos mais parcerias para a luta de Teofilândia. Conseguimos. E se daqui para lá não resolver a situação do município, dia 23, gente, se preparem, porque vai vir uma demanda aí de umas 40 cidades aí para Teofilândia. Se preparem, porque... E a palavra de ordem é invadir. Invadir de verdade. Esse coisa que estava acontecendo... da gente estar sempre procurando diálogo, está tudo pacífico. Tem um momento que vai acabar, infelizmente. E a palavra de ordem foi essa: vamos invadir. Vou estar encaminhando por ofício ao Ministério Público, ao prefeito, secretária de Educação, a esta casa, a tudo. O pessoal vão vir com tudo.
Eu não sei se os senhores lembram aqui, até os professores, que desde o início do ano, quando eu usava esta tribuna aqui, quando a gente era ameaçado do nosso corte salarial, eu dizia sempre, não mexam na categoria de professor do município de Teofilândia. Sempre foi avisado, não mexam a gestão, não mexam na categoria dos professores do município de Teofilândia, porque nós somos unidos, a gente tem união. Né? Então, o prefeito, a gestão está aí como se estivesse querendo pagar para ver. E vai ver. A gente está nessa guerra, quem entra no fogo é para se queimar. E a gente tá pronto para tudo. Estamos prontos para tudo. E assim, e muitas vezes eu fico triste quando muitas pessoas ficam falando, ficam soltando piadinhas nas redes sociais que eu não participo de grupo político. Grupo de política, a gente sabe que só tem politicagem, né? Não participo, mas muitas coisas assim chegam a mim, a minha pessoa, e eu fico me questionando. Professor recebe o que merece. E nem o que, na realidade, não está recebendo nem o que merece, que ele merece muito mais. Não é à toa que a gente estuda, a gente investe. A partir do momento que você vai investir nos seus estudos, você tem que ganhar mais, não é isso? Temos um PME, temos um plano, e no PME há a equiparação de salários. E a gente está vendo o quê? A regressão. Teofilândia, como o vereador Diego aqui falou, eu quero saber se não vai deixar de ser pedra nunca. Porque não é possível. A regressão no país, né, com esse temeroso, e agora a regressão de Teofilândia com Técio. É os dois TT. É como eu falei lá em Biritinga. A gente tem que gritar agora, é fora TT. Que é Temer e Técio. Desculpe falar isso, mas... Tá certo? Então, assim, então a regressão... Gente, e eu fico abismada, mais abismada ainda, é um prefeito querer administrar a cidade com decreto. A ditadura, né? A ditadura quer reinar no município, mas a gente não vai deixar, não. Isso a gente não vai deixar. Estou ouvindo comentários, pessoas angustiadas, que diz que a gestão só está esperando completar 30 dias de greve para dar demissão por justa causa aos professores. E aí? Imagina aí a última moda. Me diga aí, está pensando que se demite concursado assim? Então, vocês podem ficar, gente, calmos, não se preocupe com isso. Isso é uma maneira que está procurando acabar com o grupo, com a categoria. Mas não. Nós vamos, quinta-feira, vamos ter um diálogo com a promotora, com alguns pais, que essa reunião de quinta-feira, a promotora pediu por causa dos pais que foram até ela reivindicar pelo direito de seus filhos. Então, quinta-feira a gente vai ter esse diálogo. Vamos ver se daqui para sexta vai sair alguma coisa para poder, se segunda, volta às aulas. Mas eu não acho provável não, viu? Não estou achando provável. Não sei se eu tive a interpretação errada dos senhores vereadores, mas o que eu percebi lá no encontro com o prefeito, ele não está preocupado da educação. Ele não está preocupado com a educação do município. A única preocupação dele é o índice de pessoal, a lei de responsabilidade fiscal. A única preocupação que eu percebi lá foi isto. Eu acho que não estou enganada. Porque ele não está preocupado com a educação. Vera, na verdade, pelo que eu percebi, a questão virou uma questão... Nem que é questão de lei de responsabilidade fiscal. Porque, inclusive, lá no momento da reunião, eu disse ao prefeito, eu falei, eu que sou da oposição, vereador Rogério, vereador Diego, se a Vossa Excelência ultrapassar um pouquinho o índice, se as contas da Vossa Excelência só vir com problema de índice, a gente aprova, para não tirar direito nenhum de professor. A gente falou para ele.
Calado estava, calado ele ficou, não disse nada. Aí eu pensei, o homem é bom mesmo. Porque 3 votos, ele tem 8. Com mais 3, ele ia ter os 11 votos para aprovar as contas dele sem problema algum. Porque o Supremo já decidiu. O Tribunal de Contas dá um parecer técnico, né, e ajuda o vereador a fiscalizar as contas. Quem decide hoje sobre conta de prefeito é a Câmara de Vereadores. E mesmo assim ele não quis os votos dos 3 vereadores da oposição. Então está podendo. É cavalo do cão mesmo. E lembrando, vereador Isaías, que no primeiro ano do gestor ele pode chegar até 60%. Não é isto? Ele pode chegar, no primeiro ano de gestão, pode chegar até 60%. Certo? E aí, vamos ver, né, o que é que vai dar. Agora, uma coisa eu digo a vocês. Regredir, a gente não aceita. Ter perda nenhuma, a categoria vai aceitar. Perda nenhuma. Né? Agradecer aqui, mais uma vez, o espaço, o presidente, e aqui a plateia. E vamos com fé e garra que a gente vence. Vera, nesses últimos dias foi reunião e nada. A questão da proposta 30%, logo lá eu falava. Acho que eu estava do lado do vereador Igor. E a gente conversando, disse, não adianta você fazer uma proposta para a categoria sentar, perder tempo, fazer simulado e no final ver que é o que está sendo pago hoje, ou até menos, não sei. Porque se era para discutir uma proposta, seria a proposta em cima do plano vigente. Porque não tem lógica nenhuma de estar funcionando de uma forma e mudar totalmente da noite para o dia. Ia ficar uma bagunça, um embaraço. Logo lá eu falei, não sou professor, então não tenho que dizer assim, aceito ou não aceito. Mas se eu fosse, eu não aceitaria aquela proposta. Então assim, porque eu acho que essa questão de porcentagem é muito complicada, é muito complexo. Eu acho que não dá certo de jeito nenhum, nem que seja até mais. Eu acho que vira uma bagunça, minha opinião própria. Tivemos lá com a promotora, ela foi bem atenciosa, conversamos muito com ela. Ela vai mediar outra reunião agora na quinta-feira. Estarei lá se Deus quiser. Tivemos a reunião lá com o prefeito na mineração, mas é assim, infelizmente a gente não, assim, quinta-feira ela quer fazer uma reunião de conciliação e tal, mas pelo que foi dito na reunião da sexta-feira, não tem tantas expectativas, e a gente precisa de... Todo mundo ficou na expectativa ontem do juiz despachar alguma coisa. Hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz foi procurar os oficiais de justiça. Despachou o quê? O que foi que... Mas infelizmente o que ainda está em mão, o Ministério Público ainda está procurando o prefeito para notificar, para a partir daí uma defesa, para depois que o juiz tomar a decisão. Infelizmente. Na quinta-feira a gente sabe que juiz e promotoria trabalham alinhado. Então assim, o que pensa um pouco o juiz, a promotora está alinhada. Geralmente as coisas acontecem assim. E vamos apostar, mesmo com um pouco de incerteza, mas vamos apostar que na quinta-feira tem alguma posição, tem alguma coisa interessante, porque não tá difícil demais, assim como tá difícil, tá ruim para todo mundo e aquele negócio, cada dia que passa, vai resolver, não vai, isso tá cansando, já cansou todo mundo, já chegou no último degrau, não tem mais para onde ir. Tem que resolver, não tem mais outra justificativa, infelizmente. Estamos aqui para ajudar, estamos fazendo a nossa parte. O que depender da gente, estamos à disposição. Para o que for, estamos à disposição.
E só para o vereador Isaías, o prefeito não ficou muito interessado nos votos, foi... Na realidade, assim, ele não tem 8 votos. Nós temos 8 votos da situação que foi eleito, na situação e tal. Mas aqui eu acho que todo mundo tem os pés no chão. Conta de prefeito tem que ser verificada passo a passo. Então, assim, não significa que hoje ele tem 8 votos para a votação das contas dele. Precisa ser analisado. Cada conta, nos próximos dias, vamos estar votando as contas do ex-prefeito Adriano de Araújo, né? Cada um vereador tem seu voto para dar, mesmo sendo oposição, mesmo sem situação, cada um vai ter sua particularidade e deve estar dando seu voto. Já que estamos no assunto, passo para a ordem do dia e continuo com o assunto das votações das contas. Tive hoje cobrando do assessor jurídico que foi notificado por essa casa para apresentar a defesa. Ele me informou que já estava com a defesa pronta, porém estava com problema de saúde, não pôde vir hoje, o Dr. Willix. Me prometeu que na quinta-feira estava me passando já a defesa. Vou estar encaminhando para o relator, o vereador Fábio, para ver se na próxima terça já esteja nessa mesa o parecer, para que a gente possa já marcar a data da votação das contas, porque também já se arrastou demais. Nós temos aqui na casa também o orçamento. Os vereadores precisam sentar para discutir o orçamento. Mais uma vez eu cobro que faça a leitura. O orçamento é uma matéria grande, precisa ser analisada com calma e já pontilhar as emendas para que a gente marque a reunião com a assessoria contábil dessa casa. Talvez uma só não consiga resolver, precisa de mais de uma, para que a gente possa adiantar essa situação. Nós temos na mesa 2 projetos para dar entrada. 2 projetos não, um projeto de decreto legislativo e um projeto de emenda aditiva à lei orgânica número 02 de 24 de outubro de 2017. Do vereador Diego, vereador Rogério, o vereador Isaías, o vereador Igor, o vereador João Carlos, quem assinou aqui na emenda. A emenda diz o seguinte: a Câmara Municipal de Vereadores de Teofilândia, no uso de suas atribuições, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, resolve, artigo 1º, passa a lei orgânica do município de Teofilândia, Bahia, a dispor do artigo 77b, com a seguinte redação. Artigo 77b. O Poder Executivo deverá pagar o salário integral dos servidores públicos do Magistério Municipal até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. Artigo 2º. Esta emenda aditiva entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Teofilândia, 24 de outubro de 2017. Aqui fica a assinatura da mesa diretora, caso seja aprovado, para ser publicado. Emenda à lei orgânica é a lei maior que temos no município. Aqui está garantindo o direito do pagamento até o 5º dia útil, com valor integral. A emenda à lei orgânica deve ser votada em 2 turnos, com um intervalo no mínimo 10 dias. A Comissão de Justiça e Redação, o vereador Raimundo não se encontra, o vereador Fábio não se encontra. O vereador Isaías e o vereador Igor poderá se manifestar. Caso tenhamos um parecer verbal, poderemos colocar em votação a emenda à lei orgânica, a primeira votação ainda hoje. Vereador Isaías. Já existe, na verdade, um projeto de lei que coloca para o dia assim, até o 5º dia útil do mês, né? Essa questão do pagamento do salário. Mas a lei orgânica, ela é a lei maior do município. Assim como existe a Constituição, que é a lei maior do país, no município a lei orgânica é a lei maior. Então, ela vale mais do que
outras leis, vamos dizer assim. Na verdade não é que vale mais, ela é mais importante, na verdade. Não existe lei que vale mais do que a outra. Ela é mais importante em relação às outras leis, a importância é maior. Então eu achei adequado também se ter na lei orgânica do município uma emenda, né, que coloque o 5º dia útil. E aí até mesmo, né, em algum recurso, quando acontecer uma situação dessa, né, se ter uma emenda para se alegar do ponto de vista judicial. Entendeu? O vereador Igor Moura. Favorável. Meu parecer é favorável. Favorável, senhor presidente. Com o parecer verbal dos vereadores, faço aqui uma votação simbólica. Quem for favorável à votação da emenda aditiva à Lei Orgânica 02, de 24 de outubro de 2017, quem for favorável que vote a emenda hoje, permaneça sentado. Então, nesse momento, coloco em votação o projeto de emenda aditiva à Lei Orgânica número 02, de 24 de outubro de 2017. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por todos. Nesse momento, dou entrada na casa o projeto de decreto legislativo 01/2017, que susta a aplicação do disposto do decreto 055/2017. A Câmara Municipal de Teofilândia decreta: fica sustado a aplicação do decreto 055/2017, hipótese em que não será possível o pagamento de remuneração de professores municipais em valores inferiores ao previsto nas leis complementares 023 de 2012 e 024 de 2012. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Encaminho para as comissões, em especial a Comissão de Justiça e Redação. Nós temos aqui um requerimento de preferência. Solicita a preferência para apreciação do projeto de decreto legislativo número 01/2017, que susta o decreto 055/2017 do Poder Executivo. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara Municipal, urgência para apreciação do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo 01/2017, que susta o decreto 055 do Poder Executivo, a fim de que seja incluído preferencialmente na ordem do dia do plenário da Câmara Municipal de Teofilândia. Por se tratar de matéria inadiável, eis que tendente a contornar os graves transtornos ocasionados pelo ato ilegal que impôs à categoria de professores a decretação de greve na educação municipal, com graves consequências aos estudantes e à comunidade local, além de desprover a referida categoria da remuneração prevista em lei, trazendo grande prejuízo até mesmo à subsistência dos professores municipais. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2017, José Diego Oliveira Santos, vereador. Aqui está o requerimento, pedindo preferência para votar o decreto. Coloco nesse momento de votação o requerimento de preferência. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se pronuncie. Aprovado o requerimento de preferência. Passo nesse momento para apreciação do requerimento de urgência. Solicito para apreciação do projeto de decreto legislativo 01/2017, que susta o decreto 055/2017 do Poder Executivo. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal, urgência para apreciação do projeto de lei decreto 01/2017, que susta o decreto 055/2017 do Poder Executivo, a fim de que seja incluído imediatamente na ordem do dia do plenário da Câmara Municipal de Teofilândia, por se tratar de matéria inadiável, eis que
tendendo a contornar os graves transtornos ocasionados pelo ato ilegal que impôs à categoria de professores a decretação de greve na educação municipal, com graves consequências aos estudantes e à comunidade local, além de desprover a referida categoria da remuneração prevista em lei, trazendo grandes prejuízos até mesmo para a subsistência dos professores municipais. Sala de Sessões, 14 de novembro de 2017. José Diego Oliveira Santos, vereador. Isaías de Oliveira, vereador. Igor Moura Medeiros, vereador. Rogério de Jesus Santana, vereador. Coloco nesse momento em votação o requerimento de urgência, que precisa no mínimo de 1/3, e coloco nesse momento em votação o requerimento de urgência que solicita que a matéria entre em caráter de urgência para dispensar os trâmites legais e que se possa votar hoje. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para anuncie. Aprovado por todos. Então, nesse momento, deixo em discussão o projeto de decreto 01 de 2017, ao mesmo tempo que solicito da comissão que possa dar o parecer verbal o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite, senhores vereadores, por entender que o Poder Legislativo tem o seu poder constituído em lei e é o primeiro poder constituído desse país, antes de qualquer poder de gestão, já havia, desde a República, o Poder Legislativo. Entendendo que um decreto não se sobressai acima da lei essa votada por esse plenário, lei essa publicada com toda a sua legalidade, a qual rege a carreira do magistério desse município. E por ironia do destino, cai essa relatoria, por algumas ausências hoje, ora aqui em minha mão. A jurisprudência disso, na hora certa e no momento certo, o poder aqui compete, o Poder Judiciário responderá. Mesmo e que dessa forma se sobressai sobre a maioria dos vereadores, sendo eleito no grupo do então prefeito Técio, mas entendendo que nenhum cidadão está acima da lei desse país, meu parecer é favorável. O vereador Isaías, membro da comissão. Existe uma palavra que ela é muito importante na vida de um povo e de um país, de uma nação e também de uma casa legislativa. Essa palavra se chama soberania. Essa casa, como reza a Constituição Federal, é um poder independente. E o que aconteceu aqui com esse decreto fere toda a comunidade teofilandense, todo o povo teofilandense, além de ferir também a classe de professores desse município. Então, o meu parecer é favorável, não à ditadura, não a governar jamais através de decreto.
Antes da votação, ainda deixo o projeto em discussão. Quem quiser falar sobre o projeto, 3 minutos. Caso não tenha orador, passo para a votação. Não tem oradores inscritos. Presidente, só destacar esse momento histórico que Teofilândia está vivenciando. Dizer que esse momento não é um momento de desapreço, Ronaldo, ao poder executivo. Não. Nós estamos mostrando também, né, que o poder legislativo precisa de respeito. Porque no exato momento, né, que se faz um decreto onde nós, vereadores, que pertencemos a um poder, não somos nem comunicados e chamados para conversar, não é o vereador Rogério, não é o vereador Igor, não é o vereador Zé Nildo, não é o vereador Alice e demais vereadores que estão sendo desrespeitados, e sim o povo de Teofilândia, porque essa casa representa a cidadania e o povo de Teofilândia. Senhor presidente, gostaria de registrar, sei que todos esperam ansiosos por essa votação da anulação do decreto 055, e que essa noite do dia 14 entre para a história, como eu falava no início, e ela com certeza entrará, mesmo, e aqui cabe a nós vereadores, porque eu dizia a alguns colegas esses dias, não importa o que se te fale, o que importa é as suas ações, é a sua atitude. Nós aqui estamos sendo homens de atitudes e tomar decisões de acordo com a lei. Mesmo tendo aqui 8 vereadores eleitos na base do prefeito, mostrando que nós não estamos tomando decisão aqui arbitrária, diversa, estamos indo amparados na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na nossa lei orgânica, onde quem determina as regras de projeto de lei e que se governa baseado no poder legislativo, esse poder que tem a outorga de se autorizar, e como diante de todo o país vocês sabem que é dessa forma. Então que eu se registre e que eu peço, cada um, a história dirá, responderá pelos seus atos, mas que esse momento também da Câmara, nós vereadores, que também recebemos várias críticas, várias dúvidas, as pessoas que não confiam, que acham que é balela, que é só falar, nesse momento, eu acho que a maioria aqui tomará decisão, esses 9 que estão aqui, com respeito àqueles que não estão, de homens, não para serem bons, mas que faça cumprir a lei. E hoje eu registro isso aqui, e de antemão se precisa aqui de 6 votos, e faço também um pedido que nós não tivemos a votação a todos. Vamos dar o passo de respeitar o poder que nós pertencemos, o poder que emana do povo, que é o poder legislativo do município. E essa noite o poder legislativo com certeza dará a sua parcela de contribuição e entra na história, onde o prefeito tem 8 vereadores aqui, mas mesmo assim os vereadores que estão aqui e venham acompanhando essa casa têm mente evoluída, têm mente que pensa no futuro de uma cidade. No mais, senhor presidente, meu encaminhamento é esse. Nessa noite gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa. Então, não tendo mais oradores, passo nesse momento para a votação, já com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de decreto 01/2017, que susta a aplicação do disposto do decreto 055/2017. Coloque em votação nesse momento esse projeto de decreto. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por todos os presentes.
Com a aprovação do decreto, amanhã, quinta-feira, deve estar providenciando a publicação e a emenda à lei orgânica deve sofrer uma nova votação, que são 2 votações com intervalo mínimo de 10 dias. Provavelmente seja nos 15 dias de sessão, terá uma nova votação para o projeto de emenda à lei orgânica. Passo para explicações pessoais. Com a palavra o vereador Josanildo de Miranda, tempo máximo de 5 minutos. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, com todo o respeito que eu tenho e carinho pelo nosso município. Eu quero dizer aos senhores, por ser líder do prefeito, mostrei à sociedade o meu amor que eu tenho pelas essas crianças e meu amor por vocês que estão passando a maior situação que ocorre na história de Teofilândia. Quero dizer aos senhores que esse vereador será sempre honesto e honrado em suas decisões. Pedir aos meus amigos, aos professores, valorize essa casa, não porque no momento que fizemos o que é certo, que venha sempre nos visitar, que venha sempre a essa casa trazer famílias e vocês, para que nós possamos fazer melhor, para ouvir mais vocês, que vocês são também representantes dessa sociedade. Muito obrigado. Não tendo mais oradores, em nome de Deus, na perda toda, a classe encerrada fica na próxima, dia 21, às 18 horas.